Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, com frente a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, a criança ao velho. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava. Bom dia, nós estamos aqui para poder falar um pouco da Congregação Espírita Paz e Harmonia, dos nossos amigos que foram meus avós, Dona Cecília e Seu Benedito. Tá? Eles foram um casal que vieram tombando, entendeu? Da divisa de Minas, depois até chegar aqui em Itaperuna. A última deles foi ali do outro lado. Aí o pessoal Vinhosa arrumaram para ele esse terreno, foi aonde eles fundaram aqui essa Congregação Espírita Paz e Harmonia. Então, o que acontece? Com muita dificuldade, era só um cômodo, ela tinha que lavar roupa, eram 14 pessoas para ela criar, depois ela ficou viúva, coitada, sabe? Foi aonde que aconteceu que ela nunca deixou ninguém voltar. Sempre, todo mundo que batia na porta da casa dela, ela atendia, ela pegava. Ela diz, a minha avó contava pra gente, que ela era ir na igreja com a mãe dela, aí chegava na igreja, ela dormia a igreja todinha, não via nada. Ela via assim, as coisas que aconteciam. Falava, aí ela chamavam ela de doidinha. Até que um dia, um senhor lá de Patrocínio chamou a mãe dela e falou: essa menina tem mediunidade, essa menina vai ser espírita. Essa menina tem condições de ser até dona de uma congregação espírita. Aí foi aonde que a mãe dela pegou, ela conheceu o meu avô também já tinha também essa missão dele. Então foi aonde que eles começaram, sabe, na casa desse senhor. Tem um nome, não tem o nome não, esqueci. Foi aonde que começou ela frequentar o espiritismo. Não tinha estudo nenhum, mas tinha uma sabedoria espiritual muito grande mesmo. Tanto faz com as pessoas que é vivo, tanto faz que é morto, que naquela época a gente não sabia o que era encarnado e desencarnados. Então, o que acontecia? Aí foi aonde que eles pegaram, os dois, né, começaram e fundaram a congregação para poder eles atender as pessoas. Seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curaram o cego, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele Estamos aqui hoje para poder falar dessa belíssima, dessa cacimba onde eu estou sentada em cima dela, que foi uma cacimba que deu muita benção mesmo para todos os moradores daqui da Vinhosa, principalmente daqui desse morrinho, aqui em cima aqui, que graças a Deus todo mundo vinha lavar suas roupas na cacimba. Gente, era festa, a gente era criança, mas a gente lembra disso. Era uma festa de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Vocês acreditam que eles faziam até aniversário aqui? Quando era aniversário de alguém? Olha, a união deles era tão grande, que quando um terminava primeiro, o outro ia ajudar o outro, entendeu? Essa cacimba aqui que matou a sede
de muitas e muita gente mesmo. Tenho certeza. Aqueles que hoje estão no plano da espiritualidade, lembra dessa cacimba e agradece a Deus por essa cacimba. Porque eu sempre agradeci, entendeu? Porque ela também matou muita nossa sede. Houve uma época também que houve, quando o córrego caiu, a gente falava o córrego, olha, gente, bom a graça. Ali ainda não tinha o grupo Lincoln, estavam jogando bola. Quando escutaram aquele barulho, só via gente pulando cerca, porque aqui era uma cerca. Porque a Dona Lazia tinha suas vaquinhas, né? Aí foi aonde que aconteceu aquela confusão. A sorte que aquele dia, a sorte assim, maneira de dizer, né? Que só estava a minha mãe, que eu chamava de mãe, que era Lope, e a minha avó, que eu chamava de mamãe, sabe? Aí veio aquela confusão de gente, o pessoal chorando, gritando. Aí a minha avó, coitada, no meio daquelas telhas tudo caído em cima dela, ela só lembrava, gente, minha Maria, minha Maria. Aí a mamãe só levantava o braço assim, eu tô aqui. Ah, e graças a Deus, sabe? Mas só deram um arranhão, mas não quebraram, não fizeram nada. Aí juntou o povo, graças a Deus, o Manel Machado, que Deus ilumina, proteja o espírito dele onde ele estiver, sabe? Que era apaixonado por essa madrinha dele, pegou e fez outro córrego para ela. Foi aonde que, graças a Deus, o pessoal pôde voltar a usufruir desta cacimba aqui, ó, abençoada. Isso aqui é o poço de Pai Jacó, tá? É o poço da Dona Cecília. O meu avô foi uma pessoa que todo mundo conheceu, né? Muito mais do que eu, né? Ele, no dia da morte dele, foi uma coisa assim, que quem lembra, sabe, foi uma coisa muito... Quer dizer, a gente sabe que velório não é bonito, mas tem uns que são bonitos, sim, que o meu avô ficou marcante. O pessoal falaram que foi uma coisa mais linda. Que eram a pé, entendeu como? Os médios de branquinho, as crianças da evangelização de branquinho, os jovens, todo mundo, e aquele pessoal, todo mundo um silêncio danado. Quando chegou lá no cemitério, entendeu? Aí, antes, diz que o corpo do meu avô já estava chegando no cemitério, ainda tinha pessoas ainda subindo ali naquele morrinho ali do cemitério, de tanta gente que tinha, graças a Deus, que ele fez por onde aquelas pessoas estão junto com ele no seu último corpo presente. Aí, com o tempo foi passando, até que ela, graças a Deus, ela conseguiu casar as filhas dela. Então foi aonde que veio a doença. Aí com essa doença que veio, eu já não estava mais com ela. Eu já estava lá na casa do meu pai. Porque o tratado dela com meu pai foi assim. Enquanto eu tivesse ainda menos de 12 anos, eu ia ficar com ela. Mas ela adoeceu antes, meu pai falou assim, não, agora tem que pegar a Cecilinha e levar. Aí, mas nós sofremos muito quando no desencarne dela. Foi uma coisa muito, mas muito engraçada mesmo. Ela estava na casa de saúde, internada, sabe? Foi aonde que os médicos falaram assim, ela não passa de hoje. Todo dia os médicos falavam isso. Mas a minha tia, Madalena, era muito agarrada com ela, e estava atrapalhando o desencarne dela, que ela mesma viu que a Madalena estava atrapalhando ela. O que ela fez? Madalena com ela lá, pegou, falou assim, Madalena, faz favorzinho, minha filha, vai lá, pega um copo d'água. Quando a minha tia saiu, aí ela aproveitou. Aí nisso, os médicos estavam ali no lugar deles, né, trabalhando, viram aquelas luzes, aquelas coisas, saíram correndo, gente, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Chegaram lá, a porção de luz saindo de dentro do quarto, e uma ficou na janela assim, tá? Quer dizer, uma coisa assim, a gente não entende não, agradecendo os médicos que fizeram com ela, que não adiantava mais, que ali já era a mesma partida dela. Foi aonde que disse que ela foi, olhou pro médico e falou assim, muito obrigado. Aí desencarnou.
Boa tarde, meu nome é Sheila Lessa Rodrigues, eu sou filha de Oscar Inácio Rodrigues e de Geralda Lessa Rodrigues. Eu nasci aqui em Itaperuna, saí daqui com 14 anos quando meu pai morreu. Mas sobre a história desse centro, o que eu posso falar é que meus irmãos foram evangelizados aqui. Eu não. Eu fui lá no Amor à Verdade. É bem verdade que aqui em Itaperuna não tinha muita separação. A gente ia num centro, ia no outro, onde chamasse a gente estava lá, trabalhando. Voltando ao Paz e Harmonia, o que eu me lembro bem era desses 3 médiuns mesmo, né? A dona Cecília era muito severa, a evangelização era as antigas, não tinha nada de pedagogia moderna, né? Levava os cocorotes de vez em quando todo mundo, mas era o que era possível na época. Eu considero essas pessoas, seu Amor, meu pai, seu Benedito, dona Cecília, os desbravadores do espiritismo em Itaperuna. Bom, um fato curioso que aconteceu, me parece que aqui mesmo em Itaperuna, é que essas pessoas eram médiuns de cura, não é? Eles chegavam, oravam e as pessoas levantavam e tal. Mas teve um caso que foi mais demorado. Era uma pessoa evangélica, tinha pouca igreja evangélica aqui, mas tinha pastores, né? E ela, durante 6 meses, ela ficou sendo tratada pelo meu pai e mais alguém. Não sei se seu Benedito, eles não deviam andar sozinhos, né? Nos lares das pessoas aqui de Itaperuna. E aí acontece que naquela época, se o delegado soubesse, os delegados de toda a região aqui, não é só de Itaperuna não, soubesse que tinha um espírita na área, ele condenava, prendia e tinha que capinar com a mão vassoura de bruxa em torno das igrejas. Era o castigo deles. E o delegado achava que eles iam voltar a ser católicos, se fizessem isso. Mas eles eram pioneiros, né, não voltaram. Então, em relação a esse caso, o pastor da igreja lá da moça ficou sabendo. E como ele ficou sabendo que a moça estava sendo tratada pelo meu pai, ele ficou com raiva. E foi lá e pediu para o papai para deixar de ir. E o papai falou, não, ela me chamou. Se ela disser que eu tenho que ir embora, eu vou. Mas você não. Aí o pastor ficou com raiva e denunciou o papai na delegacia, e os espíritos estavam indo lá, né? E aí, não sei se sorte ou providência divina, talvez, melhor falando, né? A filha do delegado estava doente. Aí eles foram lá, fizeram uma prece, ela ficou boa, e o delegado entendeu que espiritismo não era nada ruim, porque ajudava as pessoas, então eles achavam que ele achou por bem liberar os espíritas de Itaperuna, não foram mais presos depois desse episódio. Eu sei que essas pessoas tiveram, assim, nasceram com essa missão, vamos dizer assim. Hoje em dia não há mais necessidade do que eles fizeram, mas se eles não tivessem feito, nós estaríamos fazendo hoje. Canto, canto alegremente, espargindo alegria, e assim vou caminhando, dissipando nostalgia. O sofrimento é uma razão, carreguemos nossa cruz. Estamos aqui para falar um pouco sobre o Paz e Harmonia e nosso conhecimento do Paz e Harmonia. Olha, nós chegamos em Itaperuna em 1978, dia 23 de setembro de 78. E eu vim do Rio de Janeiro e trouxe uma carta. Essa carta era destinada ao Antônio Bento da Silva, a quem nós fomos acolhidos com maior alegria. É uma das casas que eu identifiquei porque, na verdade, eu sou... podemos considerarmos cria do Paz e Harmonia, né? Desculpa a expressão. Porque a minha mãe, quando ela estava em estado de gestação, ela foi contraída pela uma enfermidade da perna, que era hoje chamada modernamente como úlcera, e condenado por todos os médicos de Itaperuna, né? E meu pai ficou assustado, porque ela estava em estado de gestação com a minha chegada, e ficou realmente apavorado. Ele era daqui da parte da segurança de Itaperuna, e ele foi dito para ele que em Bom Jesus, parece, tinha um tratador, que possivelmente ele daria um remédio que daria a ela a melhora. E quando ele chegou na saída de Itaperuna, na Boa Fortuna, ele passou pela casa do meu tio chamado tio Doc, não sei se é o nome certo, mas a gente chamava ele de tio Doc. E ele disse aonde ele estava indo. Ele disse
que estava indo em Bom Jesus em busca de recursos para minha mãe. Foi quando ele falou sobre o Sr. Benedito aqui na Vinhosa, que teria esse nosso irmão aqui na Vinhosa, que possivelmente daria para ele um alívio para minha mãe. E assim ele fez, em vez de ir em Bom Jesus, ele veio aqui. Chegando aqui, segundo ele, o Sr. Benedito atendeu ele. Atendeu, trouxe a conversa com ele e pediu a ele para ir e passar na farmácia Cisneiro, antiga em Itapiruna, e que lá daria uma pomada. Ele, de repente, pergunta: que pomada é essa? E o Sr. Benedito, muito sério que falou assim: a pomada que ele te entregar é a pomada que você vai usar, porque você terá que trazer ela aqui. Trazer ela aqui como? Se ela, ao mexer na cama, o sangue espirrava longe e os médicos diriam que ela tinha que amputar a perna. E o Sr. Benedito deu garantia que ela viria. E chegando lá, meu pai falando com ela, ela disse assim uma frase que jamais eu irei esquecer: eu não falei que iria me curar, era um tratador, que antigamente era chamado de tratador. E assim, o Sebastião Máximo, que era presidente aqui do grupo, naquela mesma semana ele trouxe ela aqui. Quando trouxe ela aqui, o Sr. Benedito fez a oração junto com a dona Cecília e disse a ela: da sua perna vai sair 3 bichinhos. Que a ferida era grande, estava quase encostando uma na outra. E chegando em casa, você arruma uma vasilha, uma bacia, e bota água e vai lavando, porque dele vai sair 3 bichinhos. E não é que saiu? 3 bichinhos. E meu pai, que nada curioso era, pegou 2 agulhas na ponta do bichinho de um lado e do outro, e arrebentou um no meio. Mas minha mãe, muito caprichosa, Maria Januária de Jesus, ela guardou 2 para que eu pudesse reconhecer o que significa o paz e harmonia na minha vida. 1978, com a carta na mão, onde eu cheguei no Antônio Bento, entreguei a carta, e na semana seguinte eu já estava aqui, onde eu fui reencontrar esse paz e harmonia. Me lembra-se muito, porque aqui sempre foi muito prezado, muito conservado a disciplina. Era muito disciplinado, principalmente o bisavô de vocês, Sebastião Rodrigues, de um trabalho disciplinar muito grande. E dessa forma eu levei o tempo aqui no Paz e Harmonia. Mas como a vida e na Itapiruna não tinha estudo, eu fui para o Bezerra. E do Bezerra nós estudamos, eu e Gonzaga, mais de 1 ano em Bom Jesus. Toda semana a gente ia 1 vez por semana em Bom Jesus para estudar. Então, esse Paz e Harmonia, na minha vida, ele é um marco assim inesquecível. Porque lá no grupo que eu frequentei no Rio de Janeiro, próximo lá à Baixada Fluminense, na Baixada Fluminense, era de um membro que era nascido aqui, Dona Maria Ângela. E aqui eu encontrei muitas gentes especiais na minha vida, tá? Então, a gente fica contente pelo convite que nos for feito, mas, acima de tudo, até honrado para poder estar dentro desse tempo que a gente realmente, se pararmos um pouco e viajarmos com o nosso sentimento, nós vamos ver que essa casa, não a alvenaria, mas a constituição moral de que aqui são realmente colocado em prática no seu dia a dia. Não é por questão que alguém ou algum saia fora dos conceitos, mas que o Paz e Harmonia é respeitado em todos os lugares que são falados. Principalmente esses 2 seres, que para mim é ímpar, Benedito Antônio Nicolau e Maria Cecília Nicolau. O grupo espírita aqui, eles tinham as reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas aconteciam 2 vezes por semana, a segunda e aos sábados. E era bastante disciplinado porque tinha um horário certo de chegar, porque senão a porta era fechada. Ali ao lado, eu não sei mais o que funciona ali, mas ali tinha uma recepção. Todos que chegavam teriam que dar o nome e era assinado.
Vocês chegaram a ver algum dossiê, algum documento assim falando? Era todo mundo assinado. Agora, se vocês me perguntar por quê, nós vamos explicar. Nós chegamos a alcançar já no final isso aí. O livro tinha que ser levado à delegacia uma vez por mês, tá? Para saber as pessoas que frequentavam aqui. Aí o Antônio Bento levava e tal. Então, era levado, mas todos eram anotados quando chegava. E as reuniões tinham um conceito aqui, que as mulheres sentavam de um lado e os homens do outro. E muitas coisas foram ficando diferentes, porque tinha uma coisa aqui que eu nunca me adaptei, apesar de, né, ser chegado depois, mas nunca me adaptei, sabe o quê? É recolher donativo, né, que passava um recolhimento a cada pessoa. E aquilo, quando eu fui diretor aqui, eu acabei, porque, queira ou não, a pessoa que vem, às vezes não tem um recurso para dar, acha que é menos bom do que os outros. Então, quando eu acabei com isso, deu realmente um bafafazinho, mas tudo foi condenado, né? Nosso amigo, meu compadre Genésio, ele achou muito ruim. Não, tinha que ser assim. Não pode, porque não deva, né? Não deva, porque quem chega e não tem um recurso no bolso, ele acha que vai ser mal atendido. E aqui é uma casa de amor, não pode ser assim. Então aceitaram numa boa e continuaram. Mas a disciplina do horário da reunião era realmente rigidamente cumprida, né? Se era 7 horas, todos teriam que estar aqui. E o grupo usava o uniforme, que para muitos isso foi superado, né? Apesar de que eu não tenho nada a favor nem contra, e nós usávamos a roupa branca. Então, quando saía aqui, parecia umas garçazinhas, mas era muita gente andando na rua, todo mundo de branquinho. Não fique triste, meu amigo, vem cantar comigo. Sorria sempre, sorria, a vida é alegria. Veja, pois, a multidão como carece fraternidade. O cantar a felicidade alegra o coração. Então, sou médio. Aqui nós encontramos, olha, médio extra realmente, se é o termo da palavra está certa, mas médio que realmente nos trouxe assim, uma segurança muito grande. Seu Nerso Lino do Carmo é um médio realmente muito importante para nós. É tanto que ele, para o doutor Renan, ele foi considerado o ser que poderia movimentar lá no hospital a hora que quisesse. Ele tinha carta de permissão de entrar a hora que ele quisesse, em todos os setores do hospital. A Visita da Alegria, na verdade, eu não sei assim como iniciou, só sei que iniciou através do nosso companheiro Clarindo e Genésio. O Clarindo trabalhava na cooperativa e o Genésio era carroceiro. Então reunia, sempre falaram que ia criar essa Visita da Alegria. A partir daí, a Visita da Alegria se tornou um marco no Paz e Harmonia. É tanto que ela permanece até hoje realmente sendo buscada, e eu digo o seguinte, que a Visita da Alegria, ela não significa apenas a alegria, realmente levado junto dessa visita muitas energias para aqueles que lá estão esperando, não encarnados, também os desencarnados, um conhecimento de que a doutrina espírita não é só mediunidade, a doutrina espírita não é só estudo, é realmente também esse encontro de famílias, né? Então a gente é muito feliz por isso. Essa é uma das visitas. Agora a visita do conforto, essa, Laura, eu posso falar um pouco mais, porque essa eu tive no primeiro dia, que foi criado pelo Antônio Bento, na casa, eu esqueci agora o nome da mãezinha do Enio, mas foi na Júlio César, ela foi iniciada lá um dia, o Antônio Bento disse que faria uma visita e chamou e nós fomos lá. Então ela permanece até hoje, essa visita do conforto, levando aos lares, principalmente dos lares que têm pessoas enfermas, essa vibração que traz para as pessoas um conforto a mais, tá?
Eu conheci Espiritismo através da Madalena, né? Porque ela que me incentivou, que a gente trabalhava junto, e ela sempre me chamava. Eu falava, não, deixa isso pra lá. Aí ela falou assim, não tem problema não, pode ir lá, não tem perigo nenhum. Aí um dia eu resolvi, deixa eu ir lá. Aí cheguei, porque de primeiro ia muita gente lá, né? Aqui lotava de gente. Aí sentando todo mundo, aí só vi com o São Benito, foi entrando e ficou lá na mesa. Aí o povo fechou tudo, a janela, a porta, tudo. E falei, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Aí ela começou o trabalho, né? Aí ele falou, todo mundo de cabeça baixa e com os olhos fechados. Aí fiquei, mas eu não fechei o olho não, fiquei com medo. Aí ele começou o trabalho, né? Eu assisti o trabalho, saí de lá até bem, quando eu saí de lá. Eu falei, o negócio não é conforme eu penso, não. O negócio é melhor do que eu pensava. Aí eu continuei, né? Aí na reunião. Aí eles me chamaram para entrar na cidade. Aí eu entrei. Na época tinha o Ivo, tinha o Demar, tinha o Eli, tinha mais quem, gente? Silda. Aí depois o Bernardinho ficou viúvo, eu comecei a namorar e casei com ele, mas ele também não seguia direito também não. O Bernardinho não seguia. A Dancy chamava ele de Gerri. Chamava de quê? De Gerri. A cachorro, assim. Porque ele, na vez de ir pro centro, ele sumia, para jogar bola, essas coisas, né? Aí eu falei, o Gerri já vai embora. Mas aí eu continuei namorando ele, casei e continuei no centro. Mas eu não era espírita, não. E tinha medo. A verdade, eu tinha muito medo. Porque meu pai ia, chegava aqui em casa e começava a falar com o Marquês sozinho, não onde que ele ia, né? Eu falava, isso não é espiritismo, não, gente. Que troço doido. Aí, pronto. Aí depois que eu fui no centro, eu vi que não era o que eles falavam. Até quando eu estava namorando ele, teve um domingo nós fomos na rua, quando voltamos, chegou aqui na subida aqui para vir aqui para casa, ele falou comigo que estava terminado, que não queria mais nada comigo. Aí foi embora, chegou lá, falou com a Dancy pegou, começou a falar com ele, você não vai fazer nada disso, você não vai fazer isso. Quero você aqui de tarde, você e ela aqui no centro. Aí nós fomos para lá. Aí fez um trabalho, um pedido lá. Aí ele voltou. Aí ele não queria de jeito nenhum. O Bernardinho saiu do centro, chegava em casa, a gente ia atrás dele aqui pra ver. E gente estava no centro. Ele falou assim, gente, eu não sei o que essa gente está pensando. Porque eu estava lá recebendo e está aqui de volta aqui para. A pessoa estava na reunião e já vinha logo atrás dele. É por isso que ele fez até a coisa. O grupo, a sala que porque ele falou assim, não, que dentro de casa não pode ter reunião não, tem que ser lá. Porque vem muito espírito e aí não é bom ficar aqui. Nas margens da Galileia, tu, ó divino Jesus, o teu convite espalhara para o teu reino de luz. Em primeiro lugar, eu conheci o Manel lá na roça do meu pai, né? Aí depois que o Manel já vinha para aqui, mas eu não vinha. E depois eu comecei a vir, porque ele vinha, uma prima minha vinha também e tal. E assim a gente foi conhecendo a vida e fomos seguindo até o fim. E separou, né? Que Deus tirou. Mas está em bom lugar. Tenho certeza disso. Você trabalhou muito, com muita honra, fez muito serviço aqui para a madrinha dele, entendeu? Ele chegou em casa e falou assim, eu vou para o Rio de Janeiro para me trabalhar, porque aqui o serviço está muito difícil. Eu vou para me trabalhar. Mas antes ele falou assim, mas eu vou lá vou falar com a minha madrinha. Aí ele veio aqui, conversou com ela, com meu filho. Eu acho que você não deveria ir,
porque você vai chegar lá e vai voltar. Aí ele falou assim, então é assim? Então eu não vou. Realmente ele não foi. Foi a conversa que eu sei, o pedacinho que eu sei e lembro, é isso que ele falou. Entendeu? Aí ele não foi mesmo. Aí ela falou para ele assim, espera com paciência e vai sair um serviço para você. Quando fez 15 dias, ele foi chamado para trabalhar naquela, para tomar conta daquela caixa d'água lá em cima do morro. Lá na cidade. Aí ele foi trabalhar. Então queremos seguir-te, a ti, nosso irmão mais velho, nós procuramos pescar em nome do Evangelho. Ninguém chegou em casa, aí chegou, entrou pro banheiro, tomou banho, depois ele veio, eu vi que ele estava com vontade de falar uma coisa. Eu falei assim, não, você está com vontade de falar uma coisa, mas eu acho que primeiro, eu tinha vindo do serviço naquela hora, entrou no chuveiro, tomou banho, falei assim, agora você vai comer um bocadinho, depois nós vamos conversar, você vai falar o que você quer. Assim ele fez. Então ele queria ver como ele ia fazer aqui, se fazia comida, para arrecadar dinheiro, para fazer o momento que ele queria fazer, as cadeirinhas das crianças que ele queria fazer, mandar fazer, tudo vai chegar na hora certa. Não adianta a gente afobar. E assim nós vamos fazendo de pouco a pouco. Quando ele viu, estava tudo bem. Entendeu? Ele não tinha preguiça, o Manel nunca teve preguiça. O Manel nunca sentiu uma dor de cabeça. Nunca. Nunca vi o Manel num canto murmurado. Eu nunca vi uma coisa assim. Eu lembro dele, que ele morreu, eu lembro de tudo que ele fez, mas ele fez com tudo quanto é amor. O Manel merece muita gratidão, entendeu? Muita gratidão mesmo. Foi um ótimo marido, um ótimo pai, avô, ideal, entendeu? Então, eu não tenho nada que faça eu lembrar que o Manel fosse uma pessoa que me desse uma resposta ruim, entendeu? Nunca me deu, graças a Deus. A vida inteira, foi 61 anos de casado e bem casado. Vejo a luz de uma estrela, outra estrela brilhar. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para colocarmos em prática nossos assuntos, né, da nossa casa. Eu era do catolicismo, passei pelo protestantismo e vim através do meu noivo, que eu já era noiva do rapaz que era daqui, vim para a mocidade. E achei muito interessante. A mocidade era muito acolhedora, uma coisa assim bem... muito silenciosa, quando um falava, o outro ouvia, então aquilo despertou minha atenção. Então vim eu para o Espiritismo e me encontro aqui até hoje. Fundamos um grupo de cântico muito tempo atrás, há muitos anos atrás. Foi benéfico, porque a nossa casa não tinha, recebemos o convite, e assim nós colocamos o nosso trabalho em prática. Hoje, a gente já trabalhando há muito tempo, estamos com um trabalho não de primeiríssima, que não é bem assim, mas um trabalho que acolhe, que é nosso trabalho é levar a música, a mensagem do Cristo através da música. Então, passamos por toda essa travessia no coral, que hoje tem nome de coral colocado pelo nosso irmão Manuel Jacinto, que foi o que ensinava para nós, né, junto com o Tito Antônio Bento, que foi o fundador, ele que foi o fundador, Antônio Bento da Silva,
ele queria que isso tivesse na casa, e através dele, nós tivemos a oportunidade de montar esse trabalho que existe até hoje. No dia 7, vou ler, no dia 7/10 de 1990, o coral foi oficiado com o nome de Os Mensageiros. Mensagem trazida em sonho pela protetora da Consolação, ao Manuel Jacinto, que ficou na direção até a data de 5 de abril de 1997, passando a direção para Arlene Tavares, Ilma Braz e Jorginho. Os dois últimos permanecem até hoje. Volte à terra outra vez, no silêncio da noite. Eu julguei escutar bem da voz que dizia: Aqui estamos na obra do berço. Eu não tinha nem conhecimento o que seria a obra do berço, que eu não havia trabalhado. Nesse tempo todo no Espiritismo eu não me havia engajado ainda na obra do berço. Mas fui convidada pela Helena, pela Ibelize, então eu vim. Estou aqui desde 2018, quando foi o primeiro dia que inauguramos o trabalho aqui. É um trabalho lindo. Trabalhamos com apenas pedacinhos de tecido, que a fabricação das roupinhas é um trabalho muito minucioso. Por quê? Eu fico até pensando como que elas conseguem fazer aquelas roupinhas de tão pequenininhas, mas é um trabalho maravilhoso. Trabalhava eu, a Ibelize, a Helena, Tereza, duas Tereza, Terezinha Nunes, Tereza Escovino, e a Rose e a Zezé. Então nós tínhamos um trabalho muito bom, mas devido a tanta coisa, a gente começou a ter o problema. Veio a pandemia, a gente ficou preso, né? Sem poder trabalhar, mas assim mesmo eu fui fabricando algumas coisinhas fora, onde tinha alguém trabalhando, e nós fomos fabricando roupas. Hoje nós atendemos um número muito grande de pessoas que ganham seus bebês. Hoje eu sei o quanto é amar essa obra. De amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal, homens fraternos. Eu sou o Leandro e, coincidentemente, o Paz e Harmonia vai completar agora, nesse próximo mês de fevereiro, 87 anos. Eu também completo aniversário neste mês de fevereiro. O Paz e Harmonia dia 5 e eu 26, eu vou completar 54. 54 anos de vida aqui dentro dessa casa. Com certeza influenciado pelas gerações anteriores, que a história da nossa família, família Rodrigues Ferreira, com o Paz e Harmonia, ela remonta praticamente mais de um século de convivência. Antes da minha família vir para Itaperuna, já tinha os seus laços, suas raízes fincadas aqui nessa congregação. Sofri forte influência, claro, do meu avô, porque meu avô foi uma base do ponto de vista emocional para mim, e a influência dele sobre mim no que diz respeito à responsabilidade, principalmente a disciplina que ele tinha com as tarefas que ele assumiu enquanto em vida, de encarnado, foram balizas, foram sem dúvida nenhuma parâmetros para que eu pudesse também fazer a minha trilha, a minha caminhada. Eu tenho praticamente pouco mais de 25 anos aproximadamente que comecei a estudar a doutrina, consequentemente comecei a fazer divulgação da doutrina através de palestras,
Começamos no ano de 2005, grupos de estudos aqui na casa, grupos de estudos contínuos, principalmente da codificação das obras de André Luiz. Participamos de mudanças importantes aqui nos trabalhos realizados no Paz e Harmonia. Não só a questão do estudo em si, mas também a questão da casa poder... esse trabalho começou até um pouco antes de mim, né? Quando lá nos anos 90, a reunião do Momento com Cristo, que era feita no modelo das visitações, né? Leituras por parte dos frequentadores, abertura com prece, cada um falava um pouquinho. Nós acompanhamos essa mudança, nós não fizemos a mudança, mas acompanhamos a mudança. Nós tivemos por parte, por exemplo, se no início foi o meu avô, esse que foi a baliza para o início da minha caminhada, tive posteriormente, por parte da minha mãe também, essa influência, porque depois acompanhei também uma aproximação dela da instituição. Tive por parte também da tia Lívia, ela também teve um período em que nós assumimos a direção da casa, ela veio junto com a gente na condição de vice-diretora, no caso. Tive depois, posteriormente, um contato mais próximo com o Manel, que antes nós tínhamos uma certa dificuldade, porque ele ocupava um cargo de zelador das reuniões públicas, principalmente segunda e quarta-feira. Eu, enquanto criança e adolescente, frequentava de segunda, e era um tanto quanto agitado, e ele tinha dificuldade de lidar com o meu agitar na reunião, né? Mas tudo foi equacionado, ao longo do tempo nos tornamos grandes amigos, grandes colaboradores da congregação. E quando eu falo de essa base sólida que meu avô ofereceu como trabalhador, como tarefeiro, me vem à memória que várias vezes, eu ainda criança, assim no entardecer, nas segundas-feiras principalmente, dava assim por volta de 5 horas, ele tinha saído para debulhar milho, e às vezes fora de Itaperuna, zona rural fora de Itaperuna. E quando tinha muito milho para ser debulhado, não dava às vezes para ser feito o trabalho no mesmo dia. E aí ele deixava o caminhão lá nas propriedades para retornar no dia seguinte para continuar o trabalho. Aí o que ele fazia? Ele pegava a estrada, muitas das vezes não tinha linha de ônibus, pegava carona, alguém talvez ia buscar ele, mas ele tinha esse compromisso de chegar por volta de 4 horas da tarde, 4h30 em casa, na segunda-feira. Eu lembro dele entrando rápido, agitado no banheiro, tomando um banho de 5 minutos, por muitas das vezes saindo até com a cabeça com aquele pozinho fino da palha de milho. Vi várias vezes. Para chegar aqui no centro, para abrir a porta 5h30 da tarde, no mais tardar. Porque muitas pessoas naquela época frequentavam o Paz e Harmonia e moravam longe daqui, moravam no Sacramento, Vargem Alegre, Bambuí, Valão, Valão do Cedro, Cubatão, e outras regiões aqui, Havaí, circunvizinhas, e ele tinha uma preocupação enquanto essas pessoas chegassem na casa e encontrassem a porta aberta. Olha, a reunião ia começar às 19h, mas 5h30 a porta já estava aberta. Então isso aí deu uma noção muito forte de responsabilidade, de disciplina. Posteriormente, quando começou a haver uma aproximação, o Manel convida minha mãe para participar da reunião Momento com Cristo como secretária da reunião, porque como o modelo era muito parecido com o de visita, as pessoas faziam leituras, faziam os cânticos, e ela lavrava a ata da reunião Momento com Cristo. Até pouco tempo atrás, até tínhamos aqui na casa alguma dessas atas muito antigas. E ela começa a vir aos domingos participando dessa reunião, né? E o Manel teve essa percepção de começar a dar oportunidades a companheiros, transformando essa reunião Momento com Cristo numa reunião pública de palestra. E se consolidou essa mudança. Nós estamos comemorando esse ano os 87 anos de fundação da casa, e no 60º aniversário, ou seja, 27 anos atrás, foi o primeiro mês comemorativo com palestras. O Manel, através do irmão Escovino, que tinha uma proximidade com o irmão José Manuel lá de Friburgo, convida José Manuel, uma pessoa que continua as tarefas do mundo espiritual, o saudoso José Manuel,
ele veio de Friburgo fazer uma palestra para nós em comemoração aos 60 anos de fundação do Paz e Harmonia. Posteriormente, outras referências vieram. Eu citei anteriormente que a tia Lívia, quando a gente assume a direção da casa, a tia Lívia vem como a nossa vice-diretora, ela trabalhando com confecção, ela sugeriu: Leandro, eu tenho lá na loja muitas roupas que não vendem mais, por que a gente não criar um bazar aqui no Paz e Harmonia e comercializar essas roupas? As roupas não eram sequer doadas, inicialmente as roupas eram oriundas da loja dela, roupas que não vendiam, mas eram novas. E aí começamos um momento inicial chamado Bazar Fraterno. Eu me lembro muito bem que eu já namorava a Ana, numa época assim, foi dia 31 de janeiro, mas eu não me lembro de qual ano, nós estávamos passando lá na Avenida Cardoso Moreira, era por volta de 9 e pouca da noite, ali próximo à padaria do Jocélio, na antiga rodoviária, e me chamou a atenção o senhor Genésio Antônio dos Reis, que era conhecido por nós carinhosamente como Sr. Petito. O Sr. Petito estava sozinho no ponto de ônibus, esperando o ônibus vir para Vinhosa, porque naquela época tinha uma reunião de virada de ano. Aí eu falei para a Ana assim: Aliane, olha o compromisso desse companheiro, está indo sozinho para Vinhosa para participar da reunião de virada de ano do Paz e Harmonia. Então a gente se lembra do compromisso do Sr. Petito, da nossa irmã Maria, esposa dele. São tantos os irmãos. Me lembro de Rosa Salles com praticamente 90 anos de idade, que morava no morro aqui ao lado, que frequentava as reuniões de estudos das sextas-feiras, e até em épocas chuvosas, o Manel uma vez percebeu que ela corria o risco, mais de 80 anos, beirando 90, de escorregar no terreno escorregadio, e aí falou: nós precisamos fazer uma calçada para Rosa Salles ir na reunião de estudo, porque a salinha de estudo era aqui embaixo, na parte de baixo da casa. E aí ele fez, na época, uma calçada para facilitar a vinda dela para cá. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Irmãos, é a doutrina espírita. Então nós estamos aqui fazendo essa singela homenagem a ele, porque eles devem ser sempre lembrados de onde eles estão, talvez aqui ao nosso lado neste momento, festejando tudo isso que está acontecendo junto conosco. Eu não poderia deixar de lembrar da tia Adelaide, por exemplo. Eu me lembro que em 1982, quando eu ganhei uma bicicleta, era uma bicicleta de adulto, e eu estava com 10 anos, eu não tinha altura ainda para pedalar ela, para andar. Eu me desequilibrei ali próximo à quadra da Vinhosa, onde hoje é o Fórum Trabalhista, e eu caí com os pés em cima de um despacho. As pessoas faziam muito despacho ali. E aí eu chego chorando em casa, explico a minha mãe o ocorrido, ela fala: vai lá na tia Adelaide para ela te rezar. E a tia Adelaide morava ali na curva, logo acima, num barranco, um barranco que tinha uma escada que era esculpida na própria terra. Não sei como que ela conseguia naquela idade subir ali. Uma casinha muito simples, uma sala muito pequenininha, mal cabia um sofá e um televisor. E eu expliquei para ela, ela falou: então eu vou te rezar, meu filho. Eu cheguei lá chorando. Aí ela falou assim: então eu vou te rezar. Eu falei: mas tia Adelaide, tem que rezar eu e a bicicleta. E eu tinha deixado a bicicleta lá embaixo. Aí ela falou: então traz a bicicleta. E eu coloquei a bicicleta dentro da sala dela, e ela fez uma oração para minha bicicleta, para mim, e naquele momento eu encontrei paz para voltar para casa, porque eu achava que aquilo ali poderia representar algum mal. Ignorância, né? Criança. Não poderia deixar de falar sobre Nelson Lino do Carmo. Nelson Lino do Carmo, ele foi um dos grandes pilares dessa casa. Se doutrina espírita é humildade, Nelson Lino do Carmo foi dentro dessa casa e continua sendo, porque ele é um dos coordenadores espirituais do Paz e Harmonia. Símbolo, a vivência da humildade cristã. Aquele homem tinha uma capacidade de acalmar os aflitos, aquele homem tinha uma paz que aonde ele entrava o ambiente mudava. Só quem conviveu com o Nelson Lino, só quem conheceu aquela criatura que transpirava humildade e amor ao próximo, confirma as minhas palavras. Como não lembrar de Dona Emília, como não lembrar da tia Almenzina,
Como não lembrar daqueles rezadores que até pessoas de outras doutrinas vinham buscar o conforto no momento de uma oração, chamados benzedores, né? Às vezes a gente torcia o pé, jogando bola, torcia o dedo, ficava com a inchação, uma luxação, melhor dizendo, naquela região. E aí pegava uma agulhazinha, um pano virgem, um pano que não foi usado, e aí ficava cozendo 3 dias. No segundo dia já não tinha inchaço mais, mas tinha que ir para confirmar que nós tínhamos fé, né, naquele ritual, naquela tarefa. Então são muitas lembranças que nós deveremos passar para as próximas gerações. Estes exemplos de fé, de responsabilidade, de compromisso, né? Para que as próximas gerações, que são os continuadores da tarefa, possam também, aliado ao conhecimento que hoje nós temos, dar continuidade às tarefas dessa casa, que tem um nome que está na letra da canção da alegria cristã: paz e harmonia. Sinto conforto no coração quando sinto e escuto a sua voz que vem chegando e fala baixinho. Filho, me chamo João Vitor, eu sou espírita desde que nasci. A minha história com o espiritismo começa por influência direta da minha mãe, onde desde pequena ela me trazia aqui para participar das reuniões, participar da evangelização, né? Mas a história do espiritismo na nossa família, ela tem raízes ainda mais antigas, muito provavelmente começando com o meu bisavô, Marciano Dias Ferreira, e a sua esposa, a vovó Rita, né? Que assim a minha mãe tratava. Então, quando eu estava iniciando a minha pré-adolescência, eu comecei, de fato, a participar mais ativamente aqui da casa e iniciei a participação com a mocidade. E, em seguida, pude ter contato com os encontros de Comerge, Semana Espírita, e lá, nesses encontros, eu me interessei muito pela música espírita e comecei a aprender as músicas e comecei a estudar música, e a partir dali eu comecei a participar das atividades musicais aqui da casa, que existia já desde muito tempo o coral, os mensageiros, né? E ali eu pude aprender mais uma série de canções, e a partir dali foram surgindo outras oportunidades de trabalhar com a música espírita, né? Já existia na casa o projeto do Estúdio Harmonia, que já tinha sido produzido algumas canções, muito antes, né, de eu começar a me interessar pela música espírita. E a partir dali nós começamos o trabalho de produzir alguns CDs, de produzir apostilas de músicas com as músicas e cifras, né? E as pessoas começaram a conhecer outras canções de compositores da região. E de lá para cá nós produzimos alguns álbuns com a banda Acorde de Luz, o meu próprio álbum Luz na Canção, que foi o primeiro que saiu, né? E o Estúdio Harmonia, ele ganhou outras possibilidades, porque através dessa ideia nós começamos a produzir eventos de música e de arte aqui na casa. Tivemos o Encontrarte, que foram quase 10 edições, tivemos várias mostras de músicas espíritas, vários artistas participaram, né, estiveram aqui presentes na casa. Quando não escuto, ele não deixa nunca de falar. Cuidado, filho, não pise aí, vai se machucar. Mas além dessa parte de arte que sempre me chamou muita atenção nos trabalhos do movimento espírita, eu sempre gostei muito dessa parte de coordenação, de entender o movimento espírita. Então, quando eu tinha mais ou menos ali meus 17 anos, eu comecei a participar, junto com o nosso companheiro Gonzaga, dos trabalhos ligados ao seu, do CERJ, e também dos trabalhos da Aliança Espírita. Nós estávamos aqui vivendo um período
onde a Aliança Espírita tinha paralisado as suas atividades, e junto com Gonzaga e outros companheiros nós vivemos um período ali que nós reativamos a Aliança Espírita, onde eu pude estar na coordenação dos meus 17 a mais ou menos 21, 22 anos por aí, atuando. Aí nós conseguimos realizar alguns eventos, feiras do livro, seminários, ciclos de palestra, diversos eventos a nível municipal. E junto ao seu, eu fui representante do Paz e Harmonia por um bom tempo também. E com isso, eu já era sócio da casa, porque o Manuel Machado, nosso saudoso irmão, ele, na época, eu tinha por volta dos meus 15 anos, e ele falou com a minha mãe que eu tinha que ser sócio. E aí eu acabei, nessa mesma época, me tornei sócio da casa. E quando eu estava ali com os meus 21 anos, veio o convite dos companheiros da diretoria que eu fizesse parte da nova chapa, onde eu vim ocupar pela primeira vez a função de vice-presidente da Congregação Espírita Paz e Harmonia. Então, de lá para cá, passaram muitos anos. Hoje eu me encontro com 38 anos e ainda estamos nessa tarefa junto à diretoria da casa. Mas eu me recordo quando eu era criança de vir ao Momento com Cristo e muitas das vezes estava só o palestrante. Na época, a minha mãe coordenava o trabalho do Momento com Cristo e eu, muitas das vezes ali brincando pelo chão, entrando embaixo da mesa, e às vezes acontecia de ter uma ou duas pessoas ali assistindo a palestra. A gente fica muito feliz que ao longo dos anos esse trabalho do Momento com Cristo, os trabalhos do entendimento da doutrina, do entendimento do Evangelho de Jesus, ganhou tanta força aqui na casa. Atualmente, além dessas funções administrativas, desses trabalhos com a música, do trabalho junto também da evangelização e mocidade, eu participo já de bastante tempo do trabalho mediúnico aqui da casa. Esse trabalho mediúnico já começou há um bom tempo, na fase que eu comecei a participar, né? Inicialmente, lá atrás, nós fazíamos um culto no lar, na casa da nossa tia Lívia, e ali começou a surgir uma ostensividade de uma das pessoas que viria a ser médium na nossa reunião. E ali, vez ou outra, um culto no lar já de muito tempo, um culto no lar muito sério, que acontecia já de muitos anos, vez ou outra surgia uma mensagem de algum companheiro espiritual. E daí surgiu a necessidade de começar aqui na casa, aí sim, de uma forma muito mais organizada, de uma forma buscando embasamento através dos estudos, através das orientações de Kardec da espiritualidade superior. Nós iniciamos ao longo de aproximadamente 4 anos os estudos sobre mediunidade. E formamos um grupo, e esse grupo levou com afinco durante todos esses anos o entendimento e o estudo da mediunidade, para que em algum momento nós começássemos os primeiros ensaios mediúnicos do que iria vir a se tornar a nossa reunião mediúnica. Nesse processo nós tivemos médiuns como a minha mãe, a Elfa, a nossa companheira Cecilinha, nossa companheira Silvana, que vieram ao longo desses anos desenvolvendo um trabalho muito sério com as suas qualidades mediúnicas, né? Cada uma com a sua particularidade. E os companheiros que vieram participando, como o Leandro, o Carlos Eduardo, a tia Ilma, a Meire. Lá atrás, no início, nós tivemos a participação de outros companheiros também, como a Caroline, e entre outros que agora eu não vou me recordar, mas estiveram e foram importantes na formação desse trabalho, que ao longo do tempo a espiritualidade foi ajudando a formar a sua intenção. E a intenção do trabalho mediúnico, hoje em dia, é esse trabalho de atendimento fraterno aos companheiros espirituais que ainda vivem com suas necessidades e precisam de um diálogo fraterno. Então, como acontece no atendimento fraterno aqui
da nossa casa, onde nós encarnados vamos dialogar e conversar com algum companheiro que venha nos atender. Nesse trabalho mediúnico, nós atendemos da mesma maneira os nossos irmãos desencarnados. Há também, junto, um trabalho de atendimento espiritual, um trabalho de cura espiritual, que acontece simultaneamente nessas reuniões. E ao longo desses anos, pudemos contribuir com esse trabalho de resgate e de auxílio espiritual que acontece aqui no invisível da nossa Congregação Espírita Paz e Harmonia. Agora, vamos falar um pouco da nossa evangelização, que antigamente era aula de moral. A minha avó chamou o compadre Antônio. A gente precisa, compadre Antônio, fazer aqui uma aulinha para as crianças, que é muitas crianças que vêm aqui. Aí foi onde que, graças a Deus, sabe, Tito Antônio, com a sua sabedoria espiritual, montou a evangelização, que era aula de moral, mas eu só tenho mesmo que agradecer, porque a aula de moral me ensinou muitas coisas mesmo, tá? E era muita criança, e era tão bonito quando a gente saía para fazer, ir em outros lugares, né, para conhecer, e todo mundo bonitinho, os médios, tinha a mocidade, que a gente saía da aula de moral, já ia para a mocidade. Tá? Não é igual hoje, que tem assim, pré-mocidade. Naquela época não tinha, era a aula de moral, já ia para a mocidade. Mas todo mundo respeitando uns aos outros. Tá? E também era tão bonito que a gente saía assim, eram os médios, a mocidade, depois vinha a aula de moral. Todo mundo subindo nos ônibus, entendeu? Com aquela educação. E era bonito, era muito bonito mesmo. E todo mundo respeitando. Eu me lembro de uma vez que a gente estava na aula de moral, aí o Roldão, que hoje já se encontra no plano da espiritualidade, o Caíca também, que já se encontra também, sabe? Tito Antônio contava as histórias, a gente tinha que prestar atenção nas histórias, porque no outro domingo ele ia perguntar sobre aquilo. Aí, o que ele fez? Ele perguntou, contou a história, aí perguntou, um dos meninos. Aí falou assim, Deus é o nosso Pai, Jesus o que é? Aí o Roldão levantou a mão e falou assim, a nossa mãe. Aquilo foi uma risaiada, entendeu? Aí depois o Totônio chamou nossa atenção, conversou com a gente, tá? Olá, eu sou o Carlos Eduardo Martins, frequento aqui a Congregação Espírita Paz e Harmonia há quase 30 anos. Tá? Vim conhecer a doutrina espírita, né, através daqui da congregação, foi aqui que eu iniciei como espírita, tá? Nesse tempo todo, e já atuei, né, durante todos esses anos, sempre atuo, estou sempre atuante até hoje nos trabalhos aqui da casa. E, por incrível que pareça, eu iniciei na casa espírita, né, nos trabalhos da casa espírita, eu iniciei como evangelizador. Né? Foi minha primeira atividade de trabalho na casa espírita, foi a de evangelizador, na evangelização de crianças. E sou evangelizador ainda até hoje. Então, nesse processo de evangelização, né, evangelizei crianças, evangelizei também, fiz parte da evangelização de mocidade. E um detalhe muito legal, muito interessante, é que muitas das crianças que foram evangelizadas, tanto por mim quanto por outros evangelizadores, hoje já são inclusive trabalhadores da casa espírita. Nós temos muitos jovens trabalhadores da casa espírita, inclusive o próprio João Vitor, né, que foi jovem na mocidade comigo, já foi inclusive presidente da casa espírita. Então, é uma atividade muito importante e uma forma também muito importante de nós estarmos convidando aos pais para estarem trazendo os seus filhos para participar da evangelização espírita da casa, pois é um processo importante no qual nós auxiliamos na educação moral dessas crianças, auxiliando assim o trabalho dos pais.
sem paz, cantar, sorrir, pensar num mundo bom, é ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. 1, 2, 3 e já. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza. Nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Nem se eu soubesse muitas palavras, nem se eu as transformasse em poesia, não diria tudo que há pra dizer. A inspiração de certo faltaria. Mas se algum dia me faltar o seu abraço, não será triste, amoroso, pois sei que nos encontraremos no espaço, meu amigo de verdade. Você vai estar